Que bom ter você de volta aqui nesse vídeo, né? Isso é sinal de que você está gostando desse resgate histórico para que a gente entenda sobre esses sistemas de garantias de direitos, né, ao longo, nesse período todo aí na nossa sociedade. Então, a gente traz também que militares criaram em 1964, né, a FUNABEM e FEBEMs. Talvez isso ainda esteja na nossa memória, né? A gente ouvia muito falar sobre FUNABEM e sobre FEBEMs. Como era que isso acontecia? Então, após o golpe de 64, né, foi estabelecido a FUNABEM e a FEBEM, e ela extinguia o item anterior que a gente estudou na aula passada, o SAM, tá bom? E cria essa Fundação Nacional do Bem-Estar e do Menor, que é a FUNABEM, e a Política Nacional do Bem-Estar para o Menor, né, que era o PNBem, e que trazia essa questão da FEBEM, tá bom? A infância ela passou a ser tratada como um programa de segurança nacional. E aí deu origem a a FEBEM, que a FEBEM ela era uma instituição de nível estadual. Então, pelos estados afora no Brasil, tinha estabelecido essas FEBEMs. Esse nome parece que não remete muito bem na nossa história, porque a gente viu que com o passar dos anos, a gente tinha lá fugas constantes, a violência interna nessas instituições era algo muito latente, era algo muito recorrente. E havia essa ineficácia na questão da ressocialização. A gente volta a dizer que não bastava essa reclusão, a penalização. Era necessário que o sistema de ressocialização ele acontecesse de forma eficiente. E eu acho que isso até hoje é algo que é um ponto de reflexão constante para a gente na sociedade, quando a gente fala nessa garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes, que essa ressocialização ela precisa realmente acontecer de fato, fechando, né, aí alguns ciclos na vida dessas crianças e adolescentes. Mas era assim que aconteceu lá, né, após esse golpe de 64. E em 1975, né, se instaura essa CPI do menor, que ela vai investigar a situação, né, da criação desassistida, ok? Então ela foi a primeira comissão parlamentar de inquérito, tá certo? Designada a explorar, a investigar esse problema da questão da criança e do adolescente, né? Da questão dessa desassistência, né? Como é que vai se tratar essa questão? Ela precisava ser explorada, né, e ser aplicada medidas corretivas. Então, ela veio contribuir para a elaboração de um novo código relativo a esses direitos da criança e do adolescente, desse menor no Brasil, tá certo? Com a questão anterior das FEBEMs e da FUNABEM, então essa violência que existia em torno, né, desse sistema de medida protetiva, essa CPI veio, né, trazendo essas questões de investigação, tá certo? Em 1979, a gente tem o segundo Código de Menores, tá certo? E agora ele vem trazendo algo a mais, ok? Que é a garantia, né, da proteção integral. Então, esse código, ou pelo menos reflexões sobre isso também, ele vai permitir o recolhimento de crianças e jovens, tá certo? E agora levá-lo para um lugar denominado internato, tá certo? Até que ele pudesse estar com a sua idade para maioridade, né? Que ele atingisse a sua idade, né? Para que pudesse sair desse novo espaço de acolhimento. Então, ele precisava realmente ter atingido essa maioridade para poder sair de lá. Então, foi estabelecido esse código, tá certo? E essa questão do internato em 1979. E aí, a gente tem um marco muito significativo em outubro de 1985, que é a Ciranda da Constituinte, né? Ela marca a aprovação da emenda na Constituição.
Essa emenda que foi voltada pelo Congresso, tá certo? Ela deu origem a 2 artigos muito importantes, que é o 227 e o 228 na Constituição. E esse marco que traz mais de 20 mil meninos e meninas que fazem uma ciranda da Constituinte em torno do Congresso Nacional. É um marco e que para a gente faz a gente pensar em muita coisa, de que como que nós estávamos, como que a gente tratava as nossas crianças e como esse documento que traz esses 2 artigos tratando a criança da forma com que ela precisa ser tratada, né? E que incentiva a criação de muitas outras ações para a garantia dos direitos da criança e do adolescente. E aí tem uma foto bem emblemática desse período em que a gente pode trazer essa palavra de justiça social muito claramente na implementação, né, desse novo sistema aí que traz para a gente outras reflexões para essas garantias. Então, entidades da sociedade civil criam fóruns em defesa da criança e adolescente, porque cada vez mais pessoas querem estar enganjadas e entendem, né, que não é apenas o dever do Estado, mas que a sociedade ela também precisa estar mergulhada nas definições, na participação social para que isso aconteça, ok? A família, a sociedade e o Estado precisam estar engajados nessas questões para que isso ocorra de fato. Então, a sociedade civil cria fóruns de defesa, sim, das crianças e adolescentes e tem esse papel que é fundamental no processo da construção do outro documento, né? A gente está falando de 2 documentos muito importantes, um que foi a Constituição e a gente falou agora desses 2 artigos e esses fóruns, tá certo? Eles colaboraram para a fundamentação dessa nova Constituição e do ECA. Então, a participação popular, ela continua, né, sendo algo muito importante para operacionalizar esses espaços, né, que garantem a execução do direito e da proteção integral a crianças e adolescentes no nosso país. O artigo 227, ele torna-se a base para a criação do ECA, tá certo? Na Constituição Federal. Estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado. Então, a gente pensa e reflete o quanto a família também é base importante na construção e na garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes.